dia, pessoal do nono ano. Vamos continuar a correção da nossa folha de exercícios. Questão número 4. Um homem de 1,80 m está de pé em uma calçada plana, a 2 metros de distância de um poste vertical de 3 metros de altura, com uma luz no topo. Qual o comprimento da sombra do homem projetada na calçada? Nós vamos chamar a sombra de x, que é o nosso valor desconhecido. Primeiro, nós temos que fazer um esquema ilustrando essa situação. Então, aqui eu fiz o poste com 3 metros de altura, a 2 metros de distância do poste, o homem com 1,80 m, e aqui a sombra x, formando dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor. Esses triângulos são semelhantes e nós vamos resolver aplicando a propriedade das proporções. Então, nós temos o 3, que é proporcional a 1,80. Então, 3 está para 1,80, assim como qual é a medida da base do triângulo maior? 2 mais x, que é a soma das duas medidas. Então, 2 mais x, que é a medida do lado maior, está para quem? Para x, que é a base menor. 2 mais x, a base maior, está para x, que é a base menor. O que nós devemos fazer agora? Multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. O 1,80 vai multiplicar o 2 mais x. Como eu tenho dois termos, é interessante o uso do parênteses. 1,80 multiplica o 2 e mais 1,80 que multiplica o x. Então, fica 3x é igual 1,80 vezes 2, 13,60. Esse zero aqui na parte decimal ele não tem valor, nós podemos eliminá-lo. Mais 1,80x. Também podemos eliminar o zero aqui, certo? Resolvendo a equação, teremos 3x mais 1,8x. Esse mais 1,8, a operação inversa é a subtração, menos 1,8x, igual a 3,6. Do 3, você tira 1,8, fica 1,2x, igual a 3,6. Operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, nós vamos dividir 3,6 por 1,2. Como temos a mesma quantidade de casas decimais aqui, nós podemos cortar o quê? A vírgula. Eliminando a vírgula, temos 36 dividido por 12, que é 3. Esse é o valor do x. Então, qual é o comprimento da sombra do homem projetada na calçada? Resposta: 3 metros. Joinha? Então, vamos agora para o próximo exercício. O exercício número 5. Um engenheiro fez a planta de um apartamento, de modo que cada centímetro do desenho... Então, nós temos aqui, ó, cada centímetro. Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho, ele corresponde a 50 centímetros reais. Então, no desenho é 1 centímetro. Real, 50 centímetros. Determine a área real de um terreno que tem 20 centímetros quadrados na planta. Na planta significa que é no desenho. Então, vamos lá. Encontrando a área do desenho. Se é 1 centímetro, 1 vezes 1, a área do desenho é 1 centímetro quadrado. Encontrando a área real. 50 centímetros, 50 vezes 50, 2.500 centímetros quadrados. O que nós temos agora? Uma regra de 3. A área do desenho é 1. A área que nós temos para comparar foi dada, 20. Esse 1, ele corresponde a uma área real de 2.500 centímetros quadrados. O 20, nós não sabemos, é x. Então, aqui nós temos uma regra de 3. O que acontece? Se a área do desenho aumenta, a área real também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais.
e a multiplicação é em cruz. 1 vezes x, x. 20 vezes 2.500, nós temos 50.000 centímetros quadrados. Agora, como você transforma centímetro quadrado em metro quadrado? Do centímetro quadrado para o decímetro quadrado é divisão por 100. Do decímetro quadrado para o metro quadrado é divisão por 100. Dividir por 100 dividir por 100 é o mesmo que dividir por 10.000. Então, para transformar do centímetro quadrado para o metro quadrado, é uma divisão por 10.000. Nesse 10.000, nós temos 4 zeros que podem ser eliminados. 1, 2, 3, 4, elimina 1, 2, 3, 4. 5 dividido por 1, 5 metros quadrados ou 50.000 centímetros quadrados. Essa é a área real do terraço. Beleza? Vamos para número 6, que é da Unicamp. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Então, aqui, olha, nós temos que fazer uma figura ilustrativa, porque não tem no desenho. Então, eu desenhei a rampa, a parte mais alta, com 4 metros. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Então, a pessoa caminhou aqui 12,3 metros, está a uma altura de 1,5 metros em relação ao chão. Faça a figura ilustrativa. Está aqui. Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. Ela deve caminhar o quê? X, que é a nossa medida desconhecida. Nós temos novamente 2 triângulos. Um triângulo menor, de 1,5 metros por 12,3 metros. Precisamos dessa medida maior que está faltando, que é a soma do x com 12,3, que passa a ser, então, a medida da parte inclinada aqui da rampa, x mais 12,3. Nós vamos aplicar a semelhança de triângulos. O 4, que é a altura, é proporcional a 1,5. Então, 4 está para 1,5. A nossa parte inclinada, que é x mais 12,3, que é a medida maior, ela está para quem? Ela é proporcional a quem? A 12,3. Então, fica 4 está para 1,5, assim como x mais 12,3 está para 12,3. O que nós devemos aplicar agora? A propriedade distributiva. O 1,5 multiplica o x, fica 1,5x. 1,5 multiplica o 12,3, que fica 18,45. O 4 agora multiplica o 12,3, que fica 49,2. Então, nós temos a multiplicação em cruz, a propriedade distributiva, agora uma equação do primeiro grau. 1,5x fica, o 18,45 muda de lado, é uma adição, se transforma em subtração. Então, nós temos 1,5x igual a 49,2 menos 18,45. 1,5x é igual a 30,75. Para encontrar o valor do x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Nós temos x igual a 30,75 dividido por 1,5. Para eliminar a vírgula, primeiro passo, igualar as casas. Eu tenho 2 casas em cima, acrescento o zero, fico com 2 casas embaixo, corto a vírgula. Eu tenho 3.075 dividido por 150. Então, o x é igual a 20,5 metros. Então, quantos metros essa pessoa ainda deve caminhar? 20,5 metros. Ok? Espero que todos tenham entendido. Até a correção das próximas questões.